Olá, mais um Informática para Concursos, questões da VUNESP, peguei aí, questões da prova do TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma prova até recente, se não me engano é de 2017, porém uma prova aí de nível superior, diferente do que eu trabalho aqui, normalmente eu pego provas de nível médio, mas você deve estar pensando, estou estudando para nível médio, serve esse vídeo? Serve, só vou pedir para que você tenha tempo e paciência, são 30 minutos de aula. Sem mais delongas, vamos à aula aí. No final volto com algumas considerações. Bom, tá aí a capa da prova, você vê que é Tribunal de Contas do Estado. Mas aí é a prova de agente da fiscalização, setor de administração. Vamos à primeira questão aqui. A lixeira do Windows 7, em sua configuração padrão, possui propriedades, sendo que algumas delas podem ser alteradas pelo usuário. Analise a tabela a seguir com algumas possíveis propriedades associadas à lixeira. E aí, ele te dá aqui 5 propriedades e quer que você analise. Caso o usuário selecione a lixeira e clique com o botão direito do mouse sobre ela, selecionando propriedades, na lista de opções que surge na tela, ele poderá alterar na janela de configurações que surge em seguida as propriedades. E aí aqui ele quer saber quais dessas aqui são verdades. Aqui você pode tentar excluir o que parece ser óbvio. Você vê aqui tamanho máximo, não tem como alegar nada. Esvaziar automaticamente a lixeira a cada desligamento. Então você imagine aí, a lixeira, na verdade, você deleta algo do computador, ele manda para lá e fica lá na lixeira com possibilidade de restauração. O computador aí entende que um dia pode ser útil o que você deletou. E, obviamente, ele não vai esvaziar a lixeira quando você desligar. Não vai ter essa opção aqui nas propriedades. Não é o intuito. Aí você tem a 3, não mover arquivos excluídos para a lixeira. Aqui não mexemos. Compactar arquivos da lixeira quando ela estiver completamente cheia. Parece uma boa ideia, mas não tem essa opção aqui. Talvez você pense, mas por que será que não tem? Na hora de fazer a restauração, seria muito difícil desfragmentar o arquivo. Então aí não faz a compactação. E você tem a 5, exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Aqui não mexemos. Vemos aqui uma questão difícil. No caso, você tem que estar usando muito o Windows. E convenhamos, quem é que vai ficar reparando detalhes de lixeira? Uma questão bastante complicada essa aqui. Para auxiliar aqui, puxei a propriedade da lixeira para frente. E aí vamos comparar. A1, tamanho da lixeira. Você tem aqui, ó, tamanho personalizado, tamanho máximo. Dá para você mudar isso aqui. Então A1 tá certinha. Aí A3, não mover arquivos excluídos para a lixeira. Aqui embaixo, ó. Dá para você alterar isso aqui, ó, não mover arquivos para a lixeira. Não tem o complemento aqui, mas isso aí tá certinho. E aí você tem a 5. Você tem uma caixa de diálogo, ó. Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão. E tá aí as 3 acertativas. 1, 3 e 5. Gabarito aqui é a letra A. Vamos para a próxima questão. No Windows 7, em sua configuração padrão, 3 usuários selecionam em instantes diferentes o arquivo teste.txt armazenado em uma pasta e cada um executou a seguinte sequência de comandos. Então imagina aí
Primeiro, o usuário 1 foi lá, deu um Ctrl C e um Ctrl V. O outro foi Ctrl X, Ctrl V. O outro foi Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z. O primeiro aqui, Ctrl C, Ctrl V. O que vai acontecer? Vai criar uma cópia. Criar uma cópia. E vamos ver o segundo. Se você seleciona um arquivo, dá um Ctrl X, Ctrl V, o que vai acontecer? Vai aparecer uma caixa de diálogo dizendo que os nomes são iguais. Vai aparecer um botão de cancelar. O terceiro, se você der um Ctrl C, Ctrl V e depois Ctrl Z, ele primeiramente vai criar uma cópia e quando você der um Ctrl Z, ele vai exibir um diálogo perguntando se tem certeza que quer excluir. Se quer excluir. E aparece um sim ou não. Então aqui o primeiro vai criar uma cópia, o segundo vai aparecer uma caixa de diálogo dizendo que os nomes são iguais e vai aparecer a única opção de cancelar. No terceiro caso aqui, vai fazer uma cópia e depois que quando você dá um Ctrl Z, vai querer excluir, vai perguntar se você quer excluir. Sobre essas ações é correto afirmar que o usuário 3, surgiu uma caixa de diálogo com a mensagem contendo os nomes de arquivos de origem e de destino são iguais e o botão cancelar. No caso aqui é o usuário 2 que aconteceu isso. Então aqui, na verdade é o 2, não o 3. Fora. B. 2 foi gerado o arquivo teste cópia.txt do mesmo diretório. Aqui, no caso, o usuário 1 aconteceu isso. Criou uma cópia. Aí acontece isso. Teste cópia.txt. Fora. C. 1. Surgiu uma caixa de diálogo com a mensagem contendo os nomes dos arquivos de origem e destino são iguais. E o botão ignorar e cancelar. Aqui não, porque vai criar uma cópia, não aparece nenhum diálogo. 3. Foi gerado o arquivo teste cópia no mesmo diretório e em seguida essa cópia foi desfeita. Aqui vamos deixar um certinho. E 1. Foi gerado o arquivo teste1.txt. Não, aqui no caso vai aparecer teste-cópia.txt, não 1. Isso aqui tá fora. 1 é no caso de quando você baixa dois arquivos iguais, aparece 1, 2. Então, aí, por exclusão, ficamos com a D. E no caso, eu entraria com recurso nessa aqui, eu não concordo que a cópia foi desfeita. Na verdade, ele pergunta se você quer ou não excluir. Primeiro você dá o sim, depois é desfeita. Mas é a mais correta. Alternativa D. Vamos para a próxima. A outra aqui, no Word 2010, em sua configuração padrão em português, o recurso pincel de formatação. Então, aqui, quer saber sobre o pincel de formatação? Permite, por exemplo, aplicar a aparência de um parágrafo selecionado a outro parágrafo. Para isso, deve-se seguir os passos abaixo. 1. Selecionar o parágrafo que possui a formatação desejada. 2. Clicar em pincel de formatação. Aqui ele está explicando como é que faz, olha só. 3. Seleciona o novo parágrafo. Feito isso, o novo parágrafo irá receber automaticamente a formatação do parágrafo selecionado no passado. E aí ele pergunta, para que a formatação do parágrafo do passo 1, que possui a formatação desejada, possa ser aplicada a diversos outros parágrafos, clicando sucessivamente nesses outros parágrafos, sem a necessidade de se repetir a cada vez os passos 1 e 2. Deve-se, no passo 2, clicar em pincel de formatação e ele dá as alternativas. Então vamos lá, vamos ao Word. Aqui a letra A.
com a tecla Alt pressionada. Então aqui eu deixei um parágrafo em negrito. Segurei a tecla Alt, apertei. Nossa, só o que aconteceu aí. Apertei o pincel. Cliquei aqui e sumiu, não aconteceu nada. Então, aqui não é. Selecionei o parágrafo. Pincel de formatação. Duplo clique. Puxei aqui. Ficou negrito. Vamos ver aqui. Puxar tudo aqui. Opa. Calma aí. Aê. Tudo negrito. É isso. Alternativa B de bola. Esse é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. No Word 2010, em sua configuração padrão em português, é possível inserir diversos tipos de quebra de texto por meio do botão Quebras da guia Layout da página. Dois tipos de quebras da seção existente são, daí, mais uma questão de que você tem que estar acostumado a utilizar o Word diariamente, no trabalho, no escritório, em casa, enfim. Em que aí realmente fica muito difícil saber, pois não temos nada aqui que dê uma pista. Mas quem assistiu meus vídeos aí de como numerar um trabalho, né? Você quer fazer a numeração depois da introdução, enfim, de uma determinada página, viu lá que tem a quebra de seções. E a quebra de seção é o que? Você separa no Word uma página de outra. Você faz uma quebra de seção, por exemplo, tem 3 páginas em cima, você faz uma quebra de seção para o Word. A partir dessa quebra de seção, é como se fosse outro documento. Aí começa 1, 2, 3 de novo. Então, partindo desse pressuposto, caso você lembre no dia da prova, você pode até eliminar aqui. Próxima coluna por quê? Na verdade, a quebra de seção tem a ver com página. Você deixa a próxima página aqui. Próxima página fica. Próxima tabela, próxima par. Isso aqui não tem nada a ver, né? Só pode ser ou AC ou AD, né? Porque tem que ter próxima página. Porque a seção tem a ver com página. Vamos abrir o Word para ver qual das duas é a alternativa agora. Vamos lá no Word. Diz Layout. Quebras. Aí, quebra de seção, você tem próxima página, contínuo, página par, página ímpar. Aqui nosso gabarito seria aqui a letra C, próxima página e contínuo, quando acabamos de ver. Próxima tabela não existe aqui. Repara aqui que ele diz 2 tipos de quebra de seção existentes são. Ele não pede os tipos de quebra de seção, ele pede 2. E acabamos de ver que tem lá próxima página e contínuo, página par, página ímpar. Vamos para a próxima questão, que já é uma questão de Excel, bastante tranquila. Quem acompanha os meus vídeos aqui sabe que já resolvi questões desse tipo aqui, são bem tranquilas. Olha só, o Excel 2010 português, em sua configuração padrão, foi digitada a seguinte tabela em uma planilha. Aí você tem a tabela com alguns números aqui. Caso seja inserida a fórmula conte.num A1 até C4, lembrando que esse 2 pontos aqui significa até. Então vamos separar aí, ó. A1, peraí, aqui, A1 até o C4. C4 vem até aqui embaixo, ó. Tudo então.
Aí pergunta na célula C6 dessa planilha, o resultado que aparecerá será o qual? Tá? Lembrando aí que o continuum, o que é o continuum? Ele não vai somar. Muita gente pode confundir e achar que ele vai fazer uma soma. Não, ele não vai somar, ele vai fazer uma varredura e vai retornar dentro de cada célula, tá? Dentro de cada célula, o que é um valor numérico. Lembrando que o valor numérico no Excel ficará sempre desse lado aqui, ó, do lado direito da tela aí. Por exemplo, se o 1 estiver aqui, do lado esquerdo, esse 1, ele não é um número, ele é um texto. Note que o texto está alinhado à esquerda aqui. Você vê o número alinhado à esquerda, é um texto. Então ele vai fazer uma análise aqui e retornar apenas valores numéricos. Tá? Vai chegar aqui, você vai ver aqui que no A1, do A1, né, até o A4 aqui, isso aqui tudo é texto, ele não vai retornar valor nenhum. Tá? E aqui no B, ele vai retornar 1, 2, 3, 4 números. E no C, o que sobrou aqui, 1, 2, 3 números. 3 mais 4 é 7. Aí você pensa, esse aqui, né? Se eu tirar esse 1 daqui, que deixar como estava. Pronto, estava assim, branco. E esse aqui que está em branco, não vai retornar nada? Nada, não tem nada digitado. Não é número, não é texto, não é nada. Vai retornar só os números 7. Nosso gabarito aqui é a letra A. Uma questão bastante tranquila, só você lembrar o que o continuum faz. Vamos para a próxima questão. Agora mais uma questão de Excel. Analise a tabela a seguir, digitada em uma planilha do Excel 2010 em português na sua configuração padrão. Temos aí uma tabela com os números e embaixo a fórmula. Olha só, caso a fórmula, e aí você tem o C igual C, e aqui alguns critérios, alguns argumentos. Notamos aqui que existe o C, é uma função, o E é outra função, e embaixo aqui temos a função máximo e a função mínimo. E aí o cara vê uma questão dessa na prova e entra em desespero. Mas para quem assiste os meus vídeos no canal aqui, talvez não se assuste, apesar que eu nunca falei da função E aqui nos vídeos, mas a função C você já está careca de ver. A função C é o quê? Se determinado argumento for verdadeiro, você faz algo. Tá aqui o ponto e vírgula. Se for verdadeiro, ele vai executar isso aqui, ó. Máximo do A2 até o B3. Se for falso, mínimo do A2 até B4. Então você pode até já resolver isso aqui, porque esse aqui é a resposta da função C. Então aqui, ó, o máximo. O que seria o máximo do A2 até o B3? O A2 até B3, vamos separar para ficar mais fácil. Ó, A2 até o B3, é só esse pedacinho aqui. Certo? Qual que é o máximo disso aí? O máximo vai ser o quê? Qual que é o número maior que tem aí? É o 7. O máximo será o 7. E agora o mínimo entre A2 e B4. Então vamos pegar aqui uma outra cor. O A2 está aqui, né, começando no 7, e o B4 vai até lá embaixo, até o 1 aqui. E no caso seria o quê? Qual o valor mínimo que tem aí? Mínimo, aí vai ser o 1. Né? Você conhecendo a estrutura da função C, sabendo que ele vai retornar determinado valor, caso seja verdadeiro, e se for falso ele vai mostrar outro valor, o que está na frente sempre é o verdadeiro e o falso vem depois.
Sabendo disso, você já pode eliminar aqui, ó. Alternativa B, que é 8, não vai ser. A C, que é 9. E a D, que é 2. Você vai ficar entre a A e a E. Tá? Se você não souber como tratar a função E, no caso, se não soubesse, você teria um chute aí de 50%. Mas vamos à resolução. A função E é o seguinte. A função E será verdadeira quando todos os argumentos forem verdadeiros. Quem estuda raciocínio lógico deve conhecer isso aí. A função E, a função OU e até o C. A função E ela só será verdadeira se tudo isso aqui, que está aqui dentro, for verdadeiro. Se tiver um aqui que não é verdade, então essa função E será falsa. E a função C, como eu disse, se for verdade esse argumento aqui, executará o máximo. E se for falso esse argumento aqui, executará o mínimo. Então agora está fácil, vamos só analisar. Olha só, A1 é maior que B1, então A1 está aqui, ele é maior que o B1? É. Isso aqui é verdade. Aí ponto e vírgula vai para outro argumento. A2 é igual a B2, você tem o A2 aqui é o 7, o B2 é o 7, isso aqui é verdade. Depois, ponto e vírgula, aí vem outro argumento. A3 é menor que B3, então você vê aqui o A3 é 4, o B3 é 2, é falso, o A3 é maior que o B3. Então aqui já morreu, já matou a questão. Esse argumento aqui é falso. A função C, caso seja verdadeiro, vai executar o máximo. Caso seja falso, que foi o que deu aqui falso, vai executar o mínimo. Gabarito, letra E. E vamos para a próxima questão. Um usuário da internet deseja enviar várias fotos em formato JPEG ou JPG aí, que totalizam 30 megabytes de dados pelo serviço de correio eletrônico, e-mail. Sabendo-se que a quantidade de dados pode ser uma limitação para o envio e a recepção do e-mail, a alternativa mais adequada para o envio das fotos com qualidade da original, é isso que ele quer saber, né? Com a qualidade da original, é... E aí dá as alternativas. A. Juntar as fotos em um único arquivo e anexar a mensagem, pois essa ação reduz o tamanho do arquivo em cerca de 20%. Aí seria compactar e criar um arquivo zipado com todas as imagens dentro, enviar por e-mail, a pessoa descompacta esse arquivo e tem as imagens. Tá? Mas ele fala aqui que essa ação reduz o tamanho do arquivo em 20%. Não fica bem claro aqui o que quer dizer essa juntar as fotos em um único arquivo e anexar a mensagem. Mas mesmo se juntar as fotos e comprimir, a redução será de 8 a 10%. Não chega nem perto de 20%. Aqui não dá. B. Armazenar as fotos em um repositório na internet e enviar o hiperlink de acesso aos arquivos de foto por e-mail. É uma boa opção. Esse aqui é o nosso gabarito. Você poderia colocar essas fotos no ForShared, por exemplo, e passar o link para a pessoa baixar lá, e isso não vai comprometer a qualidade das imagens. Elas estarão perfeitas lá, certinho. C. Inserir as fotos juntamente ao texto da mensagem, uma vez que essa ação automaticamente reduz o tamanho das fotos, não vai reduzir coisa nenhuma. Aqui não. Converter os arquivos de fotos individualmente em formato PDF e inserir os arquivos juntamente ao texto da mensagem. A partir do momento que você converte os arquivos de fotos em PDF, formato PDF, ele vai perder
qualidade de imagem, e o que ele quer aqui é a qualidade da imagem original. Não é. E converter os arquivos de foto em formato PDF, e o único arquivo é anexar a mensagem, a mesma ideia aqui, que vai perder qualidade, não serve. A alternativa correta é a B. Vamos para a próxima questão. Os principais navegadores, como o Google Chrome, o Microsoft Edge e o Mozilla Firefox, apresentam um ícone de uma estrela. Aí está aqui a estrelinha. Próximo à extremidade direita da barra de pesquisa. Este ícone indica que o site está entre os 10 mais acessados. Essa A não é, porque onde você vai ver os 10 mais acessados será no histórico de navegação, e tem um ícone diferente dessa estrelinha aqui. B, indica que o site é seguro. O ícone que indica que o site é seguro será um cadeado com uma seta no meio. Não tem a ver, não é uma estrela. C, é utilizado para adicionar o site aos favoritos. Esse é o nosso gabarito. D, indica que o acesso ao site é realizado de forma segura em HTTPS. Também não é. Esse ícone aqui da alternativa D vai ser um cadeado verde. Também fora. É utilizado para mostrar o histórico dos sites visitados. O histórico é um outro ícone, um reloginho aqui. Também está fora. A alternativa correta é a C. Vamos para a próxima questão. 39. Utilizando o navegador de internet e o site de pesquisas Google, o usuário deseja pesquisar por televisores de tela maior ou igual a 40 polegadas. Uma forma eficiente de realizar a pesquisa é utilizar os comandos de pesquisa avançada do Google, que neste caso é por meio da inserção na barra de pesquisa de televisão. Aqui uma questão bastante confusa, vai lidar aí com pesquisa avançada do Google. Sabemos que para filtrar um nome, por exemplo, você coloca entre aspas Rogério, você tem uma maior eficácia na pesquisa. Mas no caso dessa questão aqui, ficou um pouco confuso de entender o que a banca está pedindo, mas dá a entender que você precisa digitar lá na barra de endereços televisão 40 polegadas. Então, vendo aqui, você tem a A com um caractere especial, a B também tem um mais aqui, e a C um caractere especial na frente, e aí um caractere de mais aqui. Talvez isso causasse impedimentos ou confusões na hora de fazer a pesquisa, visto que isso será digitado na barra de endereço lá em cima. O gabarito oficial que a VUNESP passou é a alternativa D, 40 pontinhos polegadas. Se alguém souber uma explicação melhor para essa questão, comente aqui no vídeo, que será muito bem aproveitado por todos. E vamos para a próxima e a última questão. Ao navegar pela internet, o usuário deve ter atualmente muito cuidado para não acessar sites falsos que têm o objetivo de prejudicá-lo de diversas formas. Uma forma de verificar se um site é falso é por meio do URL. Considerando os sites brasileiros, dentre os URL a seguir, identifique o que indica que o site pode ser falso. Então, aí uma questão de segurança da informação, site que pode ser falso. Você tem aí o primeiro https banco.com.br. Notamos que é um site comercial brasileiro. Né? O com significa comercial e o BR é do Brasil. E nada estranho aqui, um site com seguro, tem um S aqui. Esse aqui não aparenta ser falso. Depois a B,
http aí banco.br. Não tem indicação aqui de ser algo comercial, mas é um site, é o endereço de site de banco, embora não seguro. É brasileiro aqui, BR, aparentemente normal. Não parece ser falsa. https www.banco.gq. Esse GQ aqui já cai fora do que diz no enunciado da questão. Olha só. Considerando os sites brasileiros. Sendo site brasileiro, ou ele termina como esse último aqui, né, com .com só, ponto comercial, ou termina com o BR no final, como vem acontecendo com os outros. Esse GQ aqui é muito estranho. Esse é o nosso gabarito. Aparentemente um site falso. Aí você tem http banco.br, tranquilo aqui. E o outro banco.com também tranquilo, embora não seguro. Nenhum desses três aqui, apenas o primeiro seguro. E a alternativa C, que é o gabarito, seria um site seguro, entretanto, com a região aqui, o domínio do site totalmente desconhecido. E por hoje é isso. Conforme visto, uma prova um pouco mais difícil de ser respondida, com relação às outras provas que eu venho respondendo aqui no canal. Pretendo trabalhar com mais questões da VUNESP, com mais provas da VUNESP. Vamos ver aí como é que vai ser, mas terá um índice maior de resolução de questões da VUNESP aqui do meu canal. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!